Olá, pessoal. Você está entrando na TV Mundi num programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal, né, Cris? Com certeza. E falando em paranormalidade, falando em filosofia, em história, nós temos aqui uma expert no assunto que nos honra com sua presença. Sim, ela é historiadora, pesquisadora e atua como terapeuta holística para o tarô egípcio, numerologia, radiestesia e muitas outras ferramentas. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre um dos livros dela, mas ela tem outros editados, com certeza, e vai falar sobre isso. Quem é a nossa convidada, Cris? Helena Gerestaldi. Tudo bem, Helena? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra enorme sua presença aqui. Obrigada, Kátia. Helena, você é escritora. Conta um pouco da Helena para o nosso internauta. A Helena, em 1991, decidiu ir embora do Brasil e buscar a sua jornada. E foi morar em Israel. Em Israel, ela decidiu que aquilo não era para ela. Não era exatamente o que ela buscava. E a Helena foi morar na Espanha e, resumidamente, eu ganhei o livro que se chama Cavalo de Troia número 1. E pela primeira vez eu tive a consciência de quem é Jesus. E eu tinha 33 anos e como eu nunca tinha conhecido Jesus? Se eu tinha morado na terra dele, como que é isso? E a vida me fez buscar mais conhecimento, porque a vida te empurra para isso. E aí eu fui fazer história, fui estudar hermetismo, as simbologias. Correto. Viajei para Glastonbury, viajei para Cuba, viajei para Alemanha e fui viajando. E em determinado momento eu retornei ao Brasil. E aí um grande amigo meu, ele me incentivou a colocar na pedra, como Jesus diria, Pedro, e saiu o livro que se chama Avalon e o Graal. Então vamos falar um pouco deste livro. Vamos tirar um foco aqui do Avalon. Todo mundo fala sobre Avalon, né? E qual que é essa ligação que existe com o Graal? Você pode falar dentro... Você começou a pesquisa, então? Depois da morte de Jesus, aqueles que seguiam, de uma certa maneira, que o cristianismo ainda não tinha sido implantado, eles foram perseguidos. E a pessoa que mais apoiou Jesus foi José de Arimateia, que era seu tio, e que era um grande viajante, que certamente já tinha ido para Glastonbury, que já comercializava o bronze, que era utilizado nas espadas. E José de Arimateia, ele vai para Glastonbury levando o Santo Graal, que pode ser o conhecimento, o cálice da última ceia, a esmeralda que caiu da coroa de Lúcifer. E ali foi criada a primeira igreja cristã do Ocidente. Pelos seus conhecimentos, Helena, quem é Jesus? Jesus, não o Jesus que a gente vê nas religiões. Jesus é um mago, ele é o princípio de uma nova ideia, de uma nova filosofia, que vem mostrar as várias moradas do Pai, os vários mundos, que aquilo que você pensa é o que você é, que hoje a gente vê nas várias formas de pensar modernas, de Prakshopra, cura quântica, cura cósmica. E Jesus, ele veio para trazer um novo, ele veio romper aquela barreira. Ele era um grande estudioso, ele era um cabalista também. Ele falou, não, isso é pouco, tem que expandir. E ele vai e rompe com tudo isso. Dentro de Como que você, nas suas pesquisas, vê por que ele nasceu onde ele nasceu? E por que tudo convergiu para lá e não em outro local? Você foi até... Sim, eu tenho uma ideia, não posso assegurar. Eu acho que era o povo mais preparado para ter o entendimento do Deus único. A ideia de Abba, que Abba é o Pai. E aquele povo era o mais culto naquele momento também. A maior parte estudava e sabia ler, não as mulheres. Então, ele nasceu num lugar onde poderia ser proliferado, tanto que ele incentivava que todo mundo fosse viajar.
fazer Sim. as suas peregrinações. Ele não queria ninguém ligado a ele. né? Não. E aí o Graal foi Com José de Arimateia, ele foi para Glastonbury e ali se cria uma primeira comunidade cristã. E os celtas e esses que foram chegando, eles tiveram um grande entrosamento, porque ali já tinha uma escola de druidas. Então, para que o druidismo, com essa parte mágica, mística do cristianismo primitivo, a gente não está falando do catolicismo, se integrassem, foi muito fácil. Me explica uma coisa, Helena. Eu sei que você esteve em loco, nos locais. O que você sentiu lá? Para mim foi um resgate ter estado em Glastonbury. Ali tem uma montanha que ela é oca, tem 2 fontes de água, uma rica em cálcio e outra rica em ferro, que é o branco, que é o vermelho, que são as cores da bandeira do rei Arthur, e que para chegar na torre, a catedral está embaixo, a torre está em cima dessa pequena colina, você tem que subir um labirinto que foi criado de 7 voltas. Quando eu cheguei ali em cima, eu tive a sensação que eu estava sendo alinhada. Olha que interessante. Porque ali, junto com outras colinas na mesma direção, se forma um sendeiro, que é um caminho do dragão, é o rabo do dragão. E essas colinas, como Everbury, como Stonehenge, eles fazem parte da cópia daquilo que está no céu, assim como as grandes pirâmides do Egito. Então, como Tudo conectado. tudo conectado, Tudo conectado. né? Eu senti que eu encaixei. Assim como está em cima, está embaixo. Helena, Exato. e conta um pouco desse universo. Afinal de contas, o que é o grau na sua concepção? Bom, o grau, ele supostamente, eu digo supostamente porque são muitas as lendas, é o cálice da última ceia. Mas ele é mais do que isso. Ele tem o formato aquele que dá, aquele que oferece. Correto. É o aspecto feminino da intuição, daquilo que você está acessando. Ele, não posso dizer que ele é uma bandeja ou que ele seja um objeto. Ele é o grau de luz que você tem de acesso. Uhum. Assim como é o Boi-Apis do Egito, que ele não tem a cabeça e sai os graus de fogo, que é a deusa Néftis do Egito, que ela tem um cálice incorporado no turbante. E quanto mais nós vamos na busca do sagrado, mais nós recebemos, mas não em forma física, em forma de, eu estou no caminho certo. Porque o grau, ele não aparece como objeto físico para os cavaleiros do rei Arthur. Ele aparece em forma de miragem. E só um consegue ver o grau de verdade e acessar, que é Percival, que ele representa o louco. Então, ele dá início a uma nova história. Olha que interessante, né? Eu tenho uma pergunta. Claro. Antes da gente encerrar esse bloco. Bem, todos falam sobre Maria Madalena. Uhum. Acho que você tem um pouquinho para falar para a gente, né? Sobre isso. Maria Madalena, A ligação, né? a ligação, Maria Madalena, ela é o sagrado feminino mesmo. É o sagrado feminino. Ela é a que sustenta o Santo Graal, ela é a que leva o Graal. Eu não vou entrar na parte se Jesus teve alguma coisa com ela ou não, acho que isso daí é irrelevante. Com certeza. Mas ela era a sábia, ela é que sabia ler, ela que sabia escrever, ela que vê Jesus primeiro de todos, ela que acredita que está vendo Jesus e ela que leva um novo conhecimento quando ela sai de Jerusalém e vai para o sul da França. Então, Jerusalém, em Jerusalém, o que é? A mulher, ela é, até hoje, ela é proibida de ser mulher, em todos os seus aspectos. E ela cria uma escola de sabedoria no sul da França. Então, ela leva esse sagrado, tanto que o monastério de Montserrat, antes de ser um monastério, era uma escola e um local de curas, que era subvencionado e observado por Maria Madalena. Então, ela é muito mais. O grau é como o nosso cérebro. Quanto mais entra, mais cabe. Olha que maravilhoso, né? Eu, particularmente, acreditava em lendas, né? Porque, infelizmente, os escritos não estão disponíveis sobre isso, da vinda dela, né? Não. Mas existe mesmo. Conta-se lá na França desta condição, de ela estar lá. Sim,
E onde ela está? Ela foi sepultada neste local? Sim, em Santa Maria de la Mer, né? E é também a cidade onde todos os anos existe toda uma peregrinação dos ciganos, que é onde a Sara chegou junto com ela no sul da França. Sim. E a igreja de Saint-Michel, que assim como Avalon, quando a maré está cheia, ela fica isolada. Sim. E quando a maré baixa, ela se liga ao continente. Ai, maravilhoso, né? Eu Fantástico, suspeita. né? Bom, para gente, dizer. Pesquisas lindas. eu estou entendendo o seguinte aqui, que você que procura, como disse a Helena, de certo encontrará aquele que te faz procurar. Então, no próximo bloco, quem quiser fazer alguma pergunta, envie para nós, né, Kátia? Por favor, enigmas@tvmundi.com.br, porque temos mais sobre esse assunto interessantíssimo, né, Cris? É uma historiadora, gente. É uma expert no assunto, uma pessoa maravilhosa, com uma energia fantástica. Já Até o voltamos. próximo bloco. Estamos de volta com o programa Enigmas, com um assunto interessantíssimo, né, Cris? É, Helena Gerstaldi, né? Pois uma é. historiadora, pesquisadora, escritora, tem muito conhecimento, gente. Está dando um banho de conhecimento. Falando E sobre ofertando- Avalon, Nossa, maravilhoso. né, Santo Kátia? Graal, E falando nisso, Hum. ela esteve aonde, Kátia? neste local maravilhoso que todos os celtas querem conhecer. Mas ela vai falar do roteiro, ela vai falar de algumas coisas bem interessantes e lançar aqui para você um convite. Conta um pouco, Helena, das suas viagens. Vamos lá. Toda viagem é uma busca, é uma Com certeza. peregrinação e nunca nós sabemos o que vamos encontrar. O importante é ir puro de coração, sem muitas expectativas. Stonehenge, ele é um círculo de pedras. É um observatório solar, onde nos dias de solstício podemos ver o sol se pôr, o sol nascer. Mas o mais importante é o paralelo que nós podemos observar. Que Jesus, quando ele fala a Pedro, marca na pedra o que você tiver que fazer. A pedra, ela serve desde o início da humanidade como ponto de acupuntura na Terra, como locais aonde a história é contada, as pirâmides, Ilha de Páscoa. E nesse local existem peregrinações durante o ano inteiro e também é um observatório solar onde OVNIs, seres se materializam. E principalmente nesse local também tem surgido nos últimos 3 anos muitos corpuscles, que é aquelas marcas nos campos de cereais. Chamados círculos ingleses, né? que o pessoal fala. Isso. E no dia 5/5/5 foi criado um que as pessoas que têm mais conhecimento, obviamente a gente não consegue, tem que ser de longe, observaram que é o início do alinhamento do nosso sistema solar. Então, Vênus, Terra, Lua já começa a ter um outro movimento. Esse alinhamento que falam que nós teremos total, né, agora, Sim. no nosso final de ano. Sim. Falando em final de ano, 21 de dezembro, você tem uma viagem para esse local? Eu tenho do dia 7 ao dia 15 de dezembro, uma viagem que eu estou organizando para que possamos ir até Londres. De Londres nós vamos para Bristol e de Bristol para Olha só, Stonehenge. Ficaremos em Bristol durante 3 dias, mas o principal é que no dia 12/12/12 irmos para Stonehenge, acessarmos esse portal de uma nova consciência, uma nova libertação, porque o 12 simboliza libertação, essa interação de comunicação também, que deve acontecer, e no dia seguinte irmos para Glastonbury e fazermos o encontro com a nossa água, porque ali é a fonte do manancial de água que ainda existe e que ela é protegida pelo símbolo da Vesica Piscis, porque é um símbolo de radiestesia também, mas também é de reconhecimento dos primeiros cristãos. Então, eu gostaria, Helena, que você passasse o seu site, seu endereço eletrônico, o seu telefone, para o nosso internauta, gente. Olha, uma viagem esotérica para autoconhecimento. Sim. E que vai trazer uma inovação espiritual. O meu site é www.astrologia
Agartha, sem H, agartha.com.br. O meu e-mail é gerenstat, GERENSTADT, @terra.com.br. Aí no GC para vocês. Uma pergunta, você falou Agartha. Agartha. Tem a ver com os mundos intraterrenos? Sim, claro. Ah, com certeza. O Também mundo tem muita dessa ligação o mundo com os dessa agartinos, né? Uma das coisas que muito me marcou ali foi esse poço, que é chamado Chalice Well, o Poço do Cálice, aonde conta a lenda que as sacerdotisas, para os cavaleiros que saíam em demanda do Santo Graal, ofereciam essas águas para os cavaleiros para que eles fossem já curados em busca né? E quando ali eu estive, que eu falei, não, eu conheço isso daqui. Esse local eu conheço. E uma das coisas que eu observei é que existem muitos poços no caminho de água. Olha que interessante. Então, os antigos, eles se comunicavam pelos poços. Porque não tinha telefone. Claro. Então, o som era levado... Propagado, né? E o mundo intraterreno está aí, está em movimento. Maravilhoso, que né? é um grande labirinto no centro da Terra. Helena, me fala uma coisa. Você disse sobre esses círculos. Você acha que Jesus tem ligação com intraterrenos ou extraterrestres? Na sua opinião? Também. Eu acho que Jesus, ele sabia um pouco de tudo. Tem uma coisa importante que a gente tem que ter em conta. Jesus, ele foi, durante 30 anos, criado em algum lugar. Pouco nós sabemos da vida dele. Pelos meus estudos, ele estudou também junto com os essênios. Os essênios, eles saíram da grande escola de Alexandria, aonde foi, por Akhenaton, criada essa escola, que faz parte da grande escola branca, onde geometria, numerologia, astronomia, geometria, todos os dias era uma coisa só. Esses conhecimentos chegaram até Jesus. Jesus chegou até esses conhecimentos. Claro que ele sabia um pouco disso. Porque quando os reis magos foram visitar Jesus, o que eles seguiram? A estrela. Pode ser uma nave, né? Que pode ser uma nave, que pode ser. Por que não? Claro. Eu acho que nós ainda sabemos praticamente nada do que a gente vê no céu. Eu acho que a gente rotula... Por exemplo, eu gosto muito da carta da estrela, que é a 17, porque ela te mostra algo. Você está vendo? Não, mas está lá, você está vendo? Eu me lembro que eu saí da igreja de Notre Dame, da Catedral de Notre Dame, há uns 3 anos atrás, sozinha, olhei para o céu e tinha um avião que passava e deixava o rastro de nuvem branca. Eu disse, nossa, tudo que eu tinha dentro de mim, esse OVNI está levando. E pronto. Depende do olhar que a gente tem. Com certeza. E Jesus, ele sempre fala da pureza de coração. Da pureza que nós temos que ter com os sinais. Porque Deus fala conosco em sinais. Sim, certeza. Simbologia, sinais. Na simbologia, ele não vai falar de um aspecto... eu quero a cura. Então, ele te mostra todo dia um chazinho e você não olha para o chá. Tem como tomar chá? Tem que tomar chá. Olha só a dica. E não olha para erva. E não olha... Exato. Então, assim... Quem é que está lá em cima mandando o recado? É Deus? São as várias moradas do Pai? São as várias dimensões? Claro que sim. E por que não? Claro. Com certeza. É que assim, nós estamos acostumados a ter tudo muito quadrado, muito rotulado. É verdade. E temos até medo de falar alguma coisa como esta. Certamente pode ter um público aí que pode me vaiar. E certamente vai pensar... Puxa vida, e por que não? Porque estudavam. E a verdade vos libertará, diria Jesus. Pois é. Quando a gente tem esse entendimento, a vida fica muito mais bonita. Com certeza. Helena, antes de terminar o nosso programa, tem uma pergunta que eu acho que você, como historiadora, vai responder isso em 2012. O que são essas profecias? O que vai acontecer nesse final de ano? Porque eu sei que você vai estar lá viajando, então alguma coisa vai acontecer. Eu acho assim, que o planeta Terra não está mais no mesmo local. Nós já estamos vendo outros planetas, outras constelações, e eu acho que é o final de um ciclo. Ou nós entendemos que nós precisamos realmente nos conscientizar de uma passagem, de uma mudança,
ou nós vamos ficar aqui junto com tudo isso que a gente vê todo dia aí na grande mídia. Ou vamos entrar aí num túnel para começar a ascender. Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, porque nós estamos nos nossos momentos finais. A grande mensagem que eu vou deixar é a mensagem que eu recebi quando eu estive ali em Glastonbury, que é confia. Confia sempre que você está indo pelo caminho certo. Caminho sempre da luz. Perceba os sinais que eles vão aparecendo, confia. Olha que lindo, né? E Arthur, ele trouxe essa força para você quando você foi pesquisar sobre ele? Sim, sim. Porque Arthur, ele é Sempre confiou, né? exatamente a mesma coisa da história de Jesus. Sim. Da mesma maneira que Jesus criou a sua mesa com seus discípulos, seus apóstolos, Rei Arthur, ele criou a sua mesa redonda, onde todos sentados tinham o mesmo poder e a mesma igualdade, que são os 12 cavaleiros. Helena, para quem quiser adquirir seu livro, onde a gente encontra? No site da Madras, da editora Madras, e em algumas livrarias também. www.madras.com.br. Infelizmente, né, Kátia? Pois é, um assunto maravilhoso. Maravilhoso. Mas Helena vai Pesquisa voltar linda. aqui. Muito obrigada. Helena, Eu que gratidão, agradeço. gratidão. Gratidão. E que em 2012 a gente consiga dar esse up, né? Claro que nós vamos dar, porque nós estamos, principalmente vocês estão fazendo um trabalho super importante, que é o de conscientização. Você E também. libertação de todos os padrões e dogmas que a gente precisa começar realmente a romper. É verdade. Porque aqui no Enigma, gente, sabe por quê, Kátia? Juntos aqui é o caminho dos fortes. Por isso que a gente faz essa conexão de amor com todos esses pesquisadores. É a ciência unida com a consciência e com a religião. Faça seu caminho.